boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Mais Ainda. Hoje a gente vai falar sobre representações do feminino em Helena Ferrante e Marguerite Duras. Aproveito, já agradeço a participação, a ter aceito o convite, a Fabiane, ao Laerte, a parceria da Patrícia. Nosso evento tem o apoio da Livraria da Tarde e da Rádio Cultura de Curitiba, são apoiadores. Hoje nós teremos 2 sorteios, um do livro da Fabiane, que é Helena Ferrante, Uma Longa Experiência de Ausência, da editora Claraboia, gentilmente cedido aí pela editora Tainã Bispo. E o Laerte também fez a cortesia aí de nos ceder um exemplar também do livro dele, O Vento, a Chama, que os 2 serão sorteados, então quem quiser participar do sorteio, vai colocando aqui o e-mail nos comentários. Agradecemos muito a presença de todos vocês, sejam muito bem-vindos. Obrigada, boa noite, Michele. Boa noite a todos e todas. Só complementando aqui, o livro do Laerte foi editado pela editora 136, é isso, Laerte? 136 é o nome da editora? 106. 106, e a gente queria lembrar também que quem estiver participando do nosso encontro aqui hoje pode adquirir o livro da Fabiane com 15% de desconto na Livraria da Tarde, outra cortesia aí da Mônica Carvalho, que é a proprietária da livraria e nossa parceira aqui no projeto. Bom, o nosso encontro hoje vai falar sobre as representações do feminino em Helena Ferrante e Marguerite Duras, e nós convidamos aqui para esse encontro Fabiana Seixas, que é psicanalista e crítica literária, mestre em teoria literária e literatura comparada pela USP, doutoranda do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada na USP, autora do livro Helena Ferrante, Uma Longa Experiência de Ausência, editado este ano pela editora Claraboia. Laerte de Paula é psicanalista e escritor, formado em comunicação social pela FAAN. O Laerte realizou formação em psicanálise no CEP, é mestre em psicologia clínica no Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC, autor de O Vento, a Chama, publicado pela editora 106. Bom, eu vou fazer uma pequena abertura aqui e depois passo a palavra já para o Laerte. Bom, o Laerte de Paula vai nos contar o que o capturou na obra de Marguerite Duras, o que tem recolhido das palavras de Duras, a transmissão do silêncio, a dignidade dos buracos na escrita, a conquista da incoerência, a recusa, o estranhamento e a atração com o masculino. A Fabiane Seixas vai nos trazer as narradoras de Helena Ferrante, lembrando que todos os romances de Ferrante são narrados em primeira pessoa. O deslumbramento de Marguerite Duras, em 1964, motivou Lacan a escrever, em 1965, homenagem a Marguerite Duras pelo arrebatamento de Loewenstein. Nesse texto, Lacan diz que a arrebatadora é Marguerite Duras e nós os arrebatados, referindo-se ao romance que narra a rememoração da cena de um baile. No arrebatamento de Loewenstein, o objeto arrebatado é o corpo, o olhar, mas sobretudo a palavra, a letra. Se na psicanálise o feminino está circunscrito ao campo do indizível, a falta de um significante que lhe seja próprio, talvez as obras de Duras e Ferrante e a literatura possam nos aproximar de uma escritura possível do feminino. Bom, passo a palavra agora ao Laerte e aproveito também para agradecer a participação, terem aceito o convite aí, o Laerte e a Fabiane. E só para lembrar que a gente também vai começar a fazer lives através do nosso perfil no Instagram, que é o Mais Ainda 2014, e em breve aí a gente vai trazendo as novidades para vocês. Quem ainda não segue o nosso perfil é @maisainda2014 no Instagram. Laerte, bem-vindo.
Patrícia, muito obrigado. Boa noite a todos. Agradeço também a Michelle, a Fabiane, aos apoiadores do projeto. Muito bacana, um prazer estar aqui. Acho que a Patrícia, então, já fez uma apresentação bastante justa, né? E abre caminho aí para eu, então, situar um pouquinho o lugar desde onde eu estou propondo falar sobre a obra da Duras. Então, é isso, né? Estou apresentando uma leitura possível de um feminino que na obra dela, é indiscernível, né? O lugar da escrita, o lugar da biografia da Duras, do que ela conta, do que ela lembra dela, e o lugar desse feminino. Estou propondo também, acho que, trazer questões, né, de um modo bastante inacabado, de recolher uma série de palavras-chave que eu localizo na obra dela, seja no cinema, na literatura, em depoimentos, entrevistas, colocá-los lado a lado e articular daí, né, algum tipo de leitura. Acho que vale fazer, para quem não está familiarizado com a obra ou com um pouco da história dela, uma brevíssima introdução biográfica, para situar também, já que ela trabalha muito com esse material, né, na escrita dela. Então, a Marguerite nasceu na Indochina, né, uma antiga colônia francesa, em 1914, de nome de batismo, né, Marguerite Thénardier. Só foi adotar o sobrenome, o nome de Duras, que é o nome da cidade, da família do pai, depois que se mudou para Paris. Perdeu o pai bastante cedo, com 7, 8 anos. Então, viveu aí com uma mãe, um irmão mais velho e um irmão mais novo, uma relação familiar bastante turbulenta. Ela trata bastante disso em alguns livros e depoimentos. E as figuras dessa infância, esse lugar, né, da selva, das chuvas, do mar, da pobreza do local, ela trabalha muito isso na sua escrita. A gente vai recolher algo disso. Então, já é uma referência para a gente pensar, né? A mãe ocupando muito para ela um lugar de uma mãe, né, cedo viúva, bastante pessimista, uma mãe que passou por uma história, né, de um certo engano, um golpe econômico ali, quando comprou um terreno, uma barragem no local. Então, uma relação muito sofrida, uma relação muito hostil com o irmão mais velho, que ela diz que ela localiza, né? Então, já apresentando também alguns elementos como um certo modelo, um ponto de partida para pensar a relação dela com os homens, esse irmão mais velho meio canalha, meio perverso, né? Meio abusivo, como uma figura entre o paternal e o criminoso, nas palavras dela. Então, já traz alguma referência aí desse lugar bastante conflitante da Duras com os homens. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. A partir dos 18 anos, então, ela se muda para Paris. Já vinha escrevendo poemas desde os 11, 12 anos. Vai fazer a primeira publicação dela no campo literário, aí já escrevia para algumas revistas, mas com cerca de 30 anos. A partir dali, publica dezenas de obras escritas, faz incursão pelo cinema como diretora, como roteirista, né, com cerca de 40 anos. Depois faz incursão também pelo teatro. Então, se experimentou aí em diversas plataformas, né, diversos tipos de abordagem, de expressão da linguagem. Vale dizer também a relação da Marguerite com o álcool, né? Passou por diversas internações, chegou a ficar em coma, padeceu aí de diversas sequelas ao ponto de, enfim, no fim da vida, não conseguir sequer escrever, né? De tanto que de que a mão tremia, precisava de ajuda para que escrevessem para ela. Então, uma relação bastante intensa aí com o álcool, com esse objeto álcool. E também uma relação com a militância, participou, né, inclusive ao lado do primeiro marido dela, Roberto Antelme, que foi deportado para um campo de concentração, mas enfim, sobre o qual ela escreveu, né, na obra A Dor. Teve uma militância pelo comunismo, participou de diversos movimentos de engajamento político, né, envolvimento no movimento feminista também, posicionamento político, comprou algumas brigas, é alguém de posicionamento bastante polêmico. Então, tem algo aí dessa posição que também vou colocar para dialogar e para a gente pensar com uma leitura do feminino.
Bom, vou propor então, a partir daqui, uma série de figuras-chave para a gente pensar, né? A especificidade da escrita, da obra do Hassiana. Em primeiro, como a Patrícia acho que já introduziu, né? O lugar do silêncio. Ela dá uma importância, isso tem uma centralidade na obra dela que merece destaque, né? E tentando trabalhar isso como uma potência, né? Jamais recuando de diminuir, de suavizar isso. Ela chega a dizer isso, né? De que ela gostaria ela lamenta muito que não seja possível representar mais o silêncio na tipografia, né? Na obra escrita, impressa. Mas isso tem um lugar central para ela. Eu vou falar um pouco mais detidamente, porque entre o silêncio e a experiência de solidão, que eu acho até que talvez faça uma boa ponte aí com a fala da Fabiane e a obra da Helena Ferrante, mas essa experiência da solidão como sendo absolutamente central, né, do trabalho da Duras. O lugar da espera é outra noção que tem também centralidade. Isso é possível observar em diversas obras, né? A Duras empenhada em transmitir no texto essa certa posição dos seus protagonistas, né? Mas de uma espera de alguma coisa que jamais virá, de uma palavra que jamais será dita, ou de uma presença que jamais se consumará. E sustentando, então, essa espera, não recuando, não desistindo dela até o fim, né? Ela chega a dizer isso, por exemplo, no Amante. Eu recortei aqui uma passagem que acho muito potente, né? Ela está falando do limiar onde começa o silêncio, né? O silêncio que é o lento trabalho de toda a minha vida. Ainda estou lá, à mesma distância do mistério. Jamais fiz coisa alguma que não fosse esperar diante da porta fechada. Então, é assim que ela está se referindo, de uma certa forma, né? A uma busca dela, algo que ela tenta circunscrever aí nos diversos trabalhos. Então, o Deslumbramento de Loevestein, Moderato Cantabile, o Amante, ela fala isso de diversas maneiras. A espera de um sentido que jamais vai se esclarecer, por exemplo. Ela faz questão de encenar. A obra da Duras é uma obra de produzir esses buracos também, né? A Duras ela se vê nesse lugar e ela transmite isso para o leitor. O lugar da infância é outro tema que teria centralidade para ela, né? E eu me lembro, né, no preparo do material para hoje, de ter recolhido a Aida Duras num depoimento, numa entrevista. Ela cita até um outro autor, que é o Stendhal, dizendo essa frase, né? A infância é sem fim. E me chamou muita atenção. Acho que é um modo de pensar, né? A insistência que esse lugar tem para ela e ao qual ela sempre retorna para trabalhar isso nos livros, de alguma forma. Ela tenta transmitir muito, inclusive, esses elementos de uma cena da Indochina mesmo, né? Da selva, das panteras, dos pássaros, dos arrozais, das chuvas, do calor. Então, tem esse exercício permanente dela de revisitar a infância, uma certa construção, invenção, alguma coisa que ela vai buscando por esse território, que ela vai falar um pouco melhor que território é esse. O lugar da triangulação merece muito destaque também, né? A Duras pensa isso também está muito presente, e se a gente puder dar um exemplo aí, o mais privilegiado é o Deslumbramento de Loevestein. Como que ela trabalha a triangulação como a própria estrutura do desejo e a própria condição, né, do enquadre erótico. Ela diz assim, eu recortei porque é curioso como ela está bastante advertida disso. Sempre pensei que o amor se fazia a três. Um olho que olha, enquanto o desejo circula de um ao outro. Eu penso a escrita como o terceiro elemento da história. Entre nós e nossas ações há uma distância, e é no exterior, um lugar fora de nós, que tudo se passa. Isso que se passa fora de nós, para Duras, então, diversas vezes grifado por ela, né? E ela vai fazer um certo elogio disso, dessa condição, de que existe alguma coisa que nos escapa, e isso tem valor.
principalmente para o escritor, né, que é disso que se trata. Essa é a matéria mais rica, né? O lugar da recusa. Então, aí também tem outro elemento bastante singular da do Haas, uma certa questão com se impor como uma recusa diante do outro, uma recusa diante do poder. Ela faz isso diversas vezes para falar ora do masculino, ora da autoridade social, da autoridade escolar, por exemplo. Ela diz diversas vezes de recusar as normas para inventar algo de próprio aí, né? E ela chega a fazer isso de uma forma até um pouco jocosa, né, de dizer de que ela exprime a vida pela recusa. Quanto mais você recusa, diz a do Haas, né, mais você vive. Então, enfim, ela está falando de um modo muito particular, a gente pode escutar aí como algo ela diz isso, inclusive, né, é minha doença. Né, a relação dela com a solidão, a relação dela com a recusa, como a doença particular dela. O sintoma, né, a gente poderia pensar. A figura da pobreza, o lugar da pobreza, ela diz isso não só como aquilo que a marcou na infância, mas ela traz isso como uma certa figura que ela passa a experimentar, tanto na escrita, que não se deu de saída, isso ela foi aprimorando e construindo, e também descobrindo que esse procedimento passou a acontecer a partir de um ponto de virada, a gente já vai falar, mas ela trazia também a ideia de pobreza como aquilo que ela pensava ou queria para os filmes. Ela dizia isso, ela fazia questão de fazer filmes pobres, sem muitos recursos, esburacados, onde ela escrevia um roteiro um pouco mais consistente, mas ela ia esburacando o filme na hora da edição, assim como ela fazia com os livros, né? Uma tentativa de ir esburacando aquilo que está, eventualmente, muito inflado de sentidos, muito inflado de linguagem, ela ia começando, né, deliberadamente retirar, subtrair coisas do texto, do filme, compartilhando ou transmitindo, né, para o leitor, para o espectador, essa sensação de ruína. Né, era esse lugar que ela queria, de fato, trabalhar. Ela chega a marcar, e eu acho isso também bastante sofisticado, né, de um desejo de transmitir a passagem do cheio ao vazio. Então, não é que ela simplesmente queria mostrar um vazio. Ela queria, para mostrar um vazio, ou para transmitir algo a ela precisava, então, montar uma cena, apresentar, né, enriquecer alguma coisa da qual ela pudesse ir retirando gradualmente no decorrer da obra. Bom, para aqueles de vocês que já tiveram a oportunidade de tomar contato com a obra dela, isso é muito notório em diversos livros, principalmente nos livros. Ela marca que o ponto de virada dela foi no Moderato Cantabile, foi nessa época, a época também do Hiroshima Mon Amour. Ela atribui isso, ela associa, né, nos depoimentos com uma ruptura amorosa devastadora para ela, a ponto, enfim, de se desorganizar, de pensar em morrer, de querer morrer, e de que algo disso, algo dessa condição, passa, então, a vigorar na escrita dela. E ela assume isso, toma isso como uma marca, e é incrível ver como, de fato, ela vai polindo esse estilo até o fim da vida. Os livros vão ficando numa escrita mais fragmentária, né, mais esburacada mesmo. A noção de geografia da do Haas chama atenção, ela faz questão de dizer isso, né, até para a gente pensar, né, de que a gente está falando, de todo modo, de um acesso ficcional, né, a verdade de que se trata aqui, né? Então, de que ela inventa uma geografia particular, uma geografia íntima que ela coloca nas histórias, né? Tanto para as obras, né? Por exemplo, o Deslumbramento, em que os lugares, né? Estala, Tebit, são lugares impessoais, assim, vamos dizer, pode ser qualquer lugar, lugares neutros, como em livros onde ela vai descrever, por exemplo, a Índia ou a Indochina, e ela diz isso, assim, bom, eu inventei aquela geografia, aquelas distâncias, é a minha Índia, né? É a minha Calcutá, por exemplo, que ela vai citar. Então, ela está assumindo isso, assim, de ela poder criar algo, colocar algo de próprio ali e recusar, vamos dizer, a geografia, como ela diz, a geografia dos livros da escola. O lugar do sentido, né? Como eu marquei aqui, é algo que ela faz questão de colocar como tendo um papel secundário. Ela diz assim, eu não me preocupo, a princípio, com o sentido. Se o sentido for se construindo,
eu deixo, né? Mas o principal para mim não é o sentido. Né? A palavra é mais importante, o som da palavra, principalmente quando ela estava batendo texto com atores para o cinema, ela está preocupada com a sonoridade, com como aquilo soava na boca de um determinado ator, mais do que com o sentido. O lugar do materno, isso nos interessa, né? Porque é isso, a relação com a mãe foi uma relação bastante turbulenta, e ela traz isso, né? De uma relação, quando ela diz que volta para a infância, ou que ela tem alguma questão aí com de lembranças dessa mãe, ela chega a dizer, né, a pessoa mais estrangeira, a pessoa mais imprevisível, a pessoa mais inapreensível que a gente encontra na vida é a mãe. Não é qualquer coisa, né? Sua loucura me marcou para sempre. Ela diz isso. Bom, acho que eu coloquei então uma série de lugares aí, né, da espera, da infância, da triangulação, o lugar do fracasso, né? Tem algo que fracassa, que se insinua como expectativa, como esperança em toda a obra dela. E, enfim, acho que me dá a oportunidade até de fazer menção a um trabalho que apresentei com uma amiga, Beatriz Schneiderman, no ano passado, num congresso sobre a obra da Duras, chama O Erotismo do Fracasso, justamente, na obra Moderato Cantabile. Então, é uma ideia de propor que a Duras vai construindo uma cena, né, uma proposta de uma expectativa que vai se insinuando ao longo do texto, mas que jamais se consuma, né, como a gente marcou a questão com a espera. Então, ela faz questão de deixar algo ali que não cede para um final feliz, para um bem-estar, para um bom acabamento que deixasse o sentido resolvido. Né? A partir daí, vou fazer então agora a menção um pouco a experiência da escrita para a Duras, o que ela diz disso, e o que ela também diz sobre o feminino, que aí a gente, enfim, acho que vai ficar como questões para a gente encaminhar, né, junto com a Fabiana, para as questões ao final. Primeiro, acho que vale ressaltar isso, né, de que o objeto da escrita para a Duras, como para alguns autores, e em particular esse é o tema que me interessa na literatura, né, então estudo isso na Duras, na Hilda Hilst, no Blanchot, no Bataille, é a falha da linguagem. A Duras está muito atenta aí, né, interessada aí em narrar, em dizer algo disso que escapa, que a linguagem falha em nomear. Então, tem o esforço de inventar uma língua, um ritmo, inventar alguma solução, alguma astúcia aí para transmitir isso. Né? Que é um pouco tá encarnado nessas figuras aqui, nesses procedimentos que eu estou trazendo. Trago uma frase da Duras aqui. O que me interessa é o estudo da fissura, dos vazios impossíveis de serem preenchidos que surgem entre a palavra e o gesto. Os resíduos entre o que é dito e o que não pode ser dito. Né? Depoimento dela. Vou trazer algumas frases aqui, porque ela diz de uma forma já muito vigorosa. Né? São livros dolorosos de escrever. Essa dor deveria nos conduzir a um terreno de experimentação. E é um trabalho que diz respeito a uma região. Ela tenta nomear, não sei em que campo a gente está, né? É uma região ainda não explorada. Ela quer se aproximar, né? O trabalho do poeta, do escritor, é chegar perto daí. Nesse lugar de escrita, o ar é rarefeito, Duras falando. Há uma diminuição da acuidade sensorial. Não se escuta tudo nesse lugar. Olha só, né? Me chama muita atenção isso. É um lugar no qual a gente não escuta tudo, os sentidos ficam meio que borrados. Estou convencida de que escrever não é um trabalho. Escrever é um acontecimento, é um não trabalho. Que a gente atinge produzindo um vazio em si. Escrever é um não trabalho que a gente atinge produzindo um vazio na gente. Olha só. Ela começa a introduzir a ideia de que, para a Duras, e acho que, enfim, faz bastante sentido, é a mulher que suporta melhor habitar esse lugar, ficar mais nesse lugar. Ela fala, né, das diferentes formas que teriam, né, mulheres e homens de chegar perto desse lugar.
E dos poetas que ela considera como andrógenos, os poetas não tendo sexo aí, mas como sendo capazes, né, aptos a transitar aí. Escrever não é contar uma história, transmitir um acontecimento, um sentido, né? Mas evocar o que a rodeia. A gente cria em torno da história. Como se a história não pudesse ser transmitida. A gente cria alguma coisa em torno disso que a gente não consegue transmitir, que é intransmissível. Todos os meus livros nascem e se movimentam precisamente ao redor de uma cena, sempre evocada e sempre faltante. Ela tenta evocar uma cena faltante. Um personagem que não está lá, um acontecimento que não se consuma, faz a história surgir. Eu daria muito destaque aí, né, de que algo até para a gente pensar, inclusive, em diálogo com a psicanálise, né? Aquilo que não aconteceu tem tanto efeito ou faz mais efeito do que aquilo que aconteceu. Aquilo que não foi dito, aquilo que foi imaginado, que foi suposto, que foi esperado, tem efeitos, né? Por exemplo, aqui tem efeitos na obra. Sobre a solidão da escrita, né? Ela diz: às vezes acredito que toda a minha escrita nasce daí, né? Nesse lugar que ela situa na infância, né? Entre os arrozais, as florestas e a solidão. Um dos lugares, então, né? A escrita nascendo desse lugar. A do Haas tem uma relação muito íntima, muito capturada pela imagem, né? Ela costuma fazer referências, ela usa esse recurso de parece que ela está descrevendo uma fotografia. Em diversos livros, né? Estou olhando para uma cena. E aí ela volta, depois de algumas páginas, e narra a mesma cena, mas de um outro ângulo. Ela parece que é isso, como se o ponto de partida para muitas histórias fosse uma fotografia. Uma curiosidade aí, né? Para quem leu O Amante, ela diz numa entrevista, eu pesquisei bastante da do Haas, porque eu acabei até usando um pouco dela no meu livro, Vento à Chama, e ela chega a dizer, eu fui procurar algumas curiosidades ali, de que o título para essa obra, O Amante, era para ter sido A Fotografia Absoluta. Né? Para quem leu o livro, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, para quem não leu, coloca no mudo rapidinho. É que a fotografia para ela em questão é a fotografia do impacto da cena que para ela é descoberta quando ela era criança, de ver uma mulher lindíssima, elegante, misteriosa, saindo de uma limusine, né? Que ela vai depois escrever e fazer dessa mulher Anne-Marie Streeter, né? Esse enigma feminino, como referência que aparece em diversas obras dela, e que a marcou. Ela diz que tenta escrever para fazer jus ao mistério que ela diz, né? Essa imagem me queimou na carne, né? Me marcou de uma forma indelével. Ela acabou retirando, enfim, né, o título e optou por Amante, porque não fazia tão menção direta a essa história que ela tem. Aliás, estou falando aqui do Amante. Para quem não sabe, né, ela narra aí a experiência dela de ter conhecido, quando ela tinha 15 anos, cerca de 15 anos, um chinês, né, que a aborda, e ela disse que foi a primeira relação amorosa dela, né, primeira relação sexual. E ela narra um pouco desses episódios no Amante da China do Norte, bastante marcada também por as descobertas dela, né, em relação ao corpo, em relação ao desejo. Enfim, retorno aqui agora para a solidão. Ela estava falando da infância, então eu desviei um pouco por aí. Ela diz aqui, né, olha só. Todos os meus livros são livros de solidão e eu escrevi eles sem homens por perto, ou homens apenas de passagem, né? Eu não estava numa vida de casal quando eu escrevi minhas obras. Né? Eu precisava ficar sozinho. O livro é alguma coisa de informe, que tem medo de nascer, de sair, como um ser que carregamos no interior de nós mesmos. Um livro demanda fatiga, silêncio, solidão, lentidão. E olha só, né? Quando escrevo, há algo dentro de mim que para de funcionar. Algo se torna silencioso. Eu deixo que isso assuma o controle. Eu acredito que isso emana da feminilidade. Tudo mais se desliga.
É como se eu estivesse retornando a uma terra selvagem. Acho que aí estou propondo também pensar retornar a uma terra selvagem como a infância, né? É uma memória involuntária, não é a razão que decide por nós. Está falando da escrita. A escrita é testemunho desse estado de ignorância, né? O escritor não sabe para onde vai a história. Antes de eu fazer, então, as colocações centrais do Haas sobre o feminino, eu faço uma marcação que eu acho também interessantíssima, porque isso não é exatamente enunciado pela do Haas, mas aí é justamente o meu trabalho, né? A minha hipótese de leitura, que é de pensar na condução erótica, né? No erótico, no tratamento erótico do Haasiano. Que ela propõe submeter o leitor, porque é isso, né? Ela oferece uma cena, ela vai trazendo elementos, e aí ela começa a subtrair do leitor, né, dessa experiência, a subtrair, a esburacar, a perturbar os sentidos, a confundir, né, vamos dizer, a verossimilhança ali do texto. Ao mesmo tempo, o livro se sustenta, né, numa espécie de... Ele tem um certo ritmo, ele tem uma certa economia, até, que a gente pode pensar, né, de como que ela vai tentando esticar, né, tensionar esse lugar, de, um pouco mais, vamos caminhar um pouco mais por esse sem sentido, por essa incerteza, por essa espera, vamos ver o que virá. E o livro não traz um alívio exatamente, né? Não é de um alívio, não é de uma catarse que se trata, como são muitos romances, é de persistir aí nesse lugar de desconforto, de mal-estar, inclusive. A tensão vai aumentando, a do Haas mantém aí, né? Acho que tem uma recusa dela que também passa por aí, né? A gente tem algo que não pode passar pelo alívio aí, né? O que isso quer dizer, vou deixar aberto para a gente discutir juntos. Olha só a frase dela. Como dizer, quando se é tirado de um lugar, rapto, sequestro, é isso. Somos sequestrados de nós mesmos, quando a gente está nessa experiência que ela... Estou propondo que a gente pense, é o leitor que está colocado aí, né? Somos sequestrados de nós mesmos e dos outros. Isso é o melhor. É isso o mais desejável no mundo. É o que nunca acontece na vida. Apenas em momentos limites. E ela diz, o desejo se assemelha à escrita. A gente deseja do mesmo modo que escreve. Então, de uma maneira mais ou menos indireta, aí mais indireta que direta, mas... algo para a gente pensar em o que ela propõe oferecer, que tipo de experiência ela está tentando dizer, de uma relação com o erótico, com o desejo. Então, que passa por um lugar meio enlouquecedor, meio da miséria, meio da morte, né? Ela trabalha muito com a figura da morte. E para concluir aqui a minha fala, eu vi que estou quase no tempo, vou falar um pouquinho agora do que recolhi da do Haas mais diretamente em torno do feminino, embora eu acredito, gente, que tudo isso que estou dizendo diz do feminino da do Haas, né? De um modo de conceber que a gente pode articular aqui. Eu leio que ela sustenta uma relação ambígua, primeiro ao dizer que ela, nos primeiros anos da vida dela, mas até os 40, 50 anos, de que, a princípio, ela não conseguia ter relação com as mulheres. Relação de convívio, relação social, era mais difícil para ela estava muito mais próxima dos homens. E de que só depois de muito tempo ela passou a ter relação muito mais, aí sim, só com as mulheres ou com amigos gays, por exemplo, que ela faz essa separação. Então, onde ela começa a dizer que não tem mais tanta paciência e, enfim, toma uma outra posição em relação a isso. Vale dizer isso, né? Em que medida que o feminino para do Haas parece, talvez, coincidir com o lugar de escritor. É por isso que propus todos esses aportes antes, né? Ela dá algumas respostas. Quando perguntada, ela deu muitas entrevistas feministas que queriam saber dela, se ela tinha alguma posição específica, que mensagem ela tinha para as mulheres, ou de fazer filmes femininos. Ela dizia... Se eu tivesse feito filmes femininos, eu teria traído as duas instâncias, o cinema e o feminino. Então, algo para se dizer também. Ela começa a marcar isso de que definir um feminino, um modo de fazer cinema feminino, ou de escrever feminino,
seria também restringir as possibilidades das mulheres se experimentarem aí, né? Ao tomarem a palavra ou a fazerem alguma coisa com silêncio. A Duras valoriza muito isso, de que o feminino também é fazer algo com silêncio, sem recuar, sem apagá-lo, né? Sem querer se livrar dele. Ela diz isso, né? Uma mulher habita totalmente um lugar. Ela está falando de um lugar, né? A presença de uma mulher preenche um certo lugar. Um homem atravessa esse lugar, mas ele não habita esse lugar de fato. É a mulher que habita. O homem transita por aí, né? Ele passa e sai. Não sei em que plano estamos. Olha só, né? Que figura. É só nas prisões que o homem vive a duração da mulher. Mais uma vez, né? A Duras falando aí de algo que ela está transmitindo em todos esses lugares, mas para a gente pensar. Nos meus romances, as mulheres são depositárias de uma abertura total em direção ao exterior, né? Em direção à vida, em direção ao transbordamento da paixão. Uma abertura total em direção ao outro, né? É por isso que a mulher é mais projetada em direção ao futuro, às formas de vida que se renovam. O homem é mais fossilizado em um passado do qual não sabe sair. Prisioneiro de um desejo que ele gostaria, mas ao qual também não consegue se entregar. Então, com isso, acho que ela vai fazendo também essa marcação, né, de uma abertura maior da mulher para essas experiências de perturbação, diante das quais os homens tenderiam, e ela faz crítica disso, ao Sartre, ao Barthes, enfim, de um excesso de teorização, de um excesso de intelectualização, como se o homem também recusasse demais aí, né, esse tipo de experiência de ficar numa incerteza de sentido, numa ambiguidade, né? Bom, acho que mais ou menos isso faz uma introdução propícia aí. Eu passo a palavra então para a Fabiane, a gente conversa logo mais. Obrigado. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Obrigada, Laerte, pela companhia, pela troca. Eu acho que de tudo que você falou sobre a Marguerite Duras, o que me parece que tem mais relação com a obra da Ferrante é, na verdade, a citação que você fez dela, comentando sobre a própria mãe, quando ela diz que a mãe, que ninguém é mais estrangeira do que a própria mãe, né, que tem um estranhamento, embora tenha uma relação, obviamente, também de proximidade, né, com a mãe. E eu acho que essa frase é uma frase que bem poderia ter sido dita por uma das personagens da Helena Ferrante, né? No caso da Ferrante, a gente pode fazer poucas relações entre vida e obra, todas são especulativas, sempre são, mas nesse caso ainda mais, porque Helena Ferrante é um pseudônimo, né? Então a gente tem hipóteses de quem poderia estar por trás do pseudônimo, mas a verdade, o fato concreto que a gente tem é que desde 1992, quando foi publicado o primeiro romance da Ferrante na Itália, ela tem assinado os livros, ou seja, há 3 décadas, ela vem assinando seus livros apenas com esse pseudônimo e concede todas as entrevistas, comentários sobre os livros, sempre por escrito, por e-mail, por intermédio dos editores. Então, ela mesma, a figura dela falta, né? A gente tem aí essa primeira ausência, que é dúbia, é uma ausência-presença, né? É dúbia no sentido de que, embora a figura da autora esteja ausente, né, a fotografia na orelha do livro, o verbete na Wikipedia, embora hoje já exista um verbete do pseudônimo, a gente tem a presença em forma do livro, né, em forma do texto literário. Então, a gente tem acesso ao que ela escreveu,
e é o que ela escolheu publicar com aquele nome. Quando a Patrícia determinou o tema, a gente conversou um pouco e chegou ao tema da nossa conversa hoje, eu pensei em falar, acho que daria para fazer muitos recortes possíveis dentro da obra da Ferrante, que é uma autora que investiga de diversas maneiras as questões em torno do feminino, né, da experiência de ser mulher no mundo e de todas as tensões que a habitam, de tudo que a gente poderia recortar para falar sobre isso. O que eu pensei de falar um pouco é sobre as narradoras desses romances, porque o que existe de comum, em comum a toda a obra da Ferrante, né? Ela tem alguns romances, um livro infantil e um livro que é uma coletânea de entrevistas e de textos de cartas, de ensaio, de textos considerados como textos de não ficção, embora a gente possa dizer que isso também é ambíguo no caso da Ferrante, porque como a gente não tem acesso à biografia da autora, a gente sabe que mesmo no plano da não ficção existe uma ficcionalização, né? Enfim, uma característica comum a toda a obra da Ferrante de ficção é que todos os livros são narrados por mulheres. Então, quem fala, a pessoa que fala, que detém o poder da narrativa, é sempre uma mulher. Isso desde o primeiro romance, publicado lá em 1992, chamado Um Amor Incômodo, até o último romance, que foi publicado na Itália no final do ano passado, A Vida Mentirosa dos Adultos, e que vai chegar às livrarias aqui do Brasil no mês que vem. Para quem é assinante do clube de leitura da editora Intrínseca, já recebeu no mês de junho o livro, mas para a maioria das pessoas ele só vai chegar no mês que vem. Então, em todos esses livros, né, em toda essa trajetória, essa característica, essa estruturação dos romances não mudou. É sempre uma mulher que conta a sua história, né? E eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas narradoras, apresentar elas para vocês, e através dessas narradoras, eu imagino que a gente possa formar alguma impressão sobre a representação do feminino na obra da Ferrante. A primeira narradora de Um Amor Incômodo é chamada Délia, é uma mulher de cerca de 45 anos, que começa a narrar a história a partir do momento em que a mãe dela, que ela recebe a notícia de que a mãe morreu, né? A primeira linha do romance é ela nos comunicando os leitores que a mãe dela morreu no dia do aniversário dela. Então, é uma primeira linha, para quem é da psicanálise, muito fértil para interpretações psicanalíticas, para leituras iluminadas por questões da psicanálise, né? Porque é a morte da mãe no aniversário da filha. E essa morte se dá em uma circunstância um pouco misteriosa, a ponto de se instaurar algum suspense, uma espécie de suspense psicológico, principalmente. E esse é um romance curto, que é sempre narrado a partir da perspectiva da filha. A partir da perda da mãe, dessa figura materna, essa filha vai ter que se haver com os conflitos que essa relação trouxe desde sempre e que ainda estão revirados, né, que ainda não foram apaziguados. Ela vai ter que se haver com essa mãe, mesmo que ela esteja morta. Então, o livro todo é a história dessas duas mulheres,
né? É a história da Adélia com a mãe Amália. E ao recontar a história da mãe e a história da infância e da adolescência da Adélia, ela também vai tentando se entender com a própria história. Então, essa primeira experiência do feminino, a qual a Adélia tem acesso, que é dessa figura materna, é uma experiência um pouco explosiva para ela, né? Uma experiência que não é apaziguadora, é uma experiência, ao contrário, perturbadora, e daí vem o título do livro, Um Amor Incômodo. Uma curiosidade também para quem é da psicanálise é que o título desse romance a Ferrante retirou de um texto do Freud, diz ela numa entrevista, que se inspirou no texto A Sexualidade Feminina, do Freud, se eu não me engano, de 1931, em que o Freud chama o pai, ou a pessoa que ocupa essa posição em relação à dupla, mãe e bebê, de um rival incômodo. E a Ferrante disse que ficou muito fascinada com essa expressão, porque a figura paterna até existe nesse romance, mas ele é visto pela Adélia, pela narradora, como esse rival ele rivaliza com a Adélia pela atenção, pelo amor, pela presença da mãe, com quem o pai tem uma relação muito conturbada, muito marcada pelo ideal cultural do feminino, né? Então, muito atravessada pela estrutura patriarcal, de poder, de dominação. Mas a Ferrante nunca aborda essas questões de uma maneira esquemática, de uma maneira panfletária, de uma maneira muito meramente política, né? Então, ela está abordando essas tensões de uma maneira literária e com uma riqueza psíquica que raras vezes a gente encontra na literatura. A gente encontra nos bons exemplos de construção de mundo interno em literatura, retratos que são permeados de ambivalências. Então, a relação da Adélia com a Amália é uma relação marcada por amor e ódio, atração e repulsa, interesse e medo, curiosidade e um sentimento de que aquela presença tão forte daquela figura poderia aniquilar a própria filha, né? A falta dessa mãe seria incontornável e a presença dela também soa ameaçadora. O final é muito emblemático, é muito simbólico, é quase didático, no sentido de que a Adélia precisa se apaziguar com a mãe para poder se apaziguar com a mulher nela mesma, né? Com ela mesma como mulher. Então, de todos os livros da Ferrante, eu acho que é o mais psicanalítico. É o livro que, sem dúvida, está mais colado à teoria da psicanálise, a conceitos da psicanálise. É quase uma ilustração da teoria. Eu digo isso com muito cuidado, porque se fosse uma mera ilustração da teoria, talvez não tivesse valor literário, e não é o caso, né? É um ótimo romance, foi adaptado para o cinema, recebeu um prêmio importante no ano que saiu, então é um romance que tem valor literário, mas ele também está muito próximo da teoria psicanalítica, da maneira como Freud propôs, analisou e descreveu as tensões numa relação entre mãe e filha. A complexidade dessa relação sempre intrigou muito Freud também, a ponto dele
ter mais facilidade de postular hipóteses sobre a relação mãe e filho do que sobre a relação mãe e filha. O segundo romance da Ferrante é narrado, ele foi publicado 10 anos depois do primeiro, então em 2002, na Itália, é narrado por uma mulher chamada Olga, chama Dias de Abandono, e é a história de uma mulher que está passando por uma ruptura, por um luto, tanto quanto a Adélia, mas de natureza um pouco diferente. É ainda no núcleo familiar, mas aí é o casamento, né? E aí, diferentemente da Adélia, que não tinha filhos, a Olga está nessa posição, está investigando, sondando a ideia de maternidade, a partir principalmente da posição de mãe, embora ela também rememore episódios da infância em que ela estava na posição de filha, né? Mas a Olga é mãe de 2 crianças pequenas, ela é casada há 15 anos, e o livro começa, tanto quanto o primeiro, num momento chave para o desenrolar do enredo, né? Começa com a comunicação do marido de que vai deixar a esposa. Assim mesmo, deixar, né, de uma maneira assim, a Olga se coloca muito na linguagem numa posição passiva, né? Então ela é deixada pelo marido, ela é abandonada pelo marido, e aí a gente passa a acompanhar o período que se seguiu a essa separação, a essa ruptura, quando ela perde a identidade social de esposa, a estrutura familiar como ela conhecia, e se desorganiza muito psiquicamente para fazer uma espécie de trabalho de luto dessa posição anterior e dessa perda, e nesse trajeto ela flerta com o enlouquecimento, né? É muito custoso para ela fazer esse trajeto, e a gente, como leitores, acompanha justamente esses dias, esses meses mais críticos e os dias piores, mais agudos dessa crise de agravamento, de desorganização psíquica. E a Ferrante constrói isso com uma riqueza de detalhes, ela rememora, né? A Olga está contando a história, então ela está rememorando, mas ela está também construindo esteticamente, ou seja, literariamente, um efeito em quem lê. Muita gente conta que sentiu um mal-estar físico lendo o livro, que precisou deixar de lado e retomar, né? Que foi muito, muito duro de ler. A Francesca Criselli, que é a tradutora desse livro, disse que teve uma passagem, para quem leu a da chave, da fechadura, muito difícil de traduzir, que ela também precisou parar e retomar, e que a dificuldade não estava propriamente na linguagem, mas que estava nos afetos que estavam representados pela linguagem. Então é um livro que, tanto quanto o primeiro, está examinando um período específico da vida, um período que a gente também pode pensar como um período de luto, e também como o primeiro de um luto também da perda de uma posição, né? No primeiro livro, a posição de filha, nesse a posição de esposa, e como essas posições ainda, apesar da gente ter caminhado tanto em relação ou pelo menos caminhado um pouco, né, em relação à autonomia das mulheres, em relação à discussão sobre a autonomia das mulheres, a Ferrante representa com muita verdade essa desorganização que acomete a personagem, a maneira como ela se sente golpeada, a maneira como ela recebe essa notícia de uma maneira muito sofrida e quase anacrônica, porque a Olga é uma mulher muito inteligente, é uma mulher que
deixou de trabalhar, mas que já trabalhou, que escrevia, né, que tinha o sonho de ter uma carreira de escritora, e ela é uma mulher com uma sensibilidade, com uma inteligência suficientes para questionar a própria dor, né, para pensar, será que é possível que eu esteja sofrendo como a Ana Karenina sofreu, né? A gente pode pensar em outras personagens, como a Emma Bovary sofreu diante do abandono, né? Como a Dido, na Eneida, sofreu diante do abandono. Será que o abandono continua sendo uma aniquilação, mesmo depois de tanto tempo, né? Depois de tantos séculos? Será que ainda é para a mulher essa experiência por questões sociais, culturais, enfim, e por questões afetivas, ainda muito, profundamente desorganizadora, profundamente perigosa? Ela cita de uma maneira indireta, ela faz referência a Olga, a um livro da Simone de Beauvoir, um livro de contos, chamado A Mulher Desiludida. É um livro que tem 3 contos longos, e o último conto tem esse título, o título do livro. É um livro muito bonito, eu recomendo muito a leitura para quem leu a Ferrante e gosta. Eu acho que dialoga muito com as questões femininas que a Ferrante traz. São também 3 mulheres, cada conto é a história de uma mulher, e cada uma delas está às voltas com questões próprias e muito, muito complexas. Depois, a Ferrante publicou um outro romance, chamado A Filha Perdida, em 2006, então 4 anos depois do Dia de Abandono, e a narradora se chama Leda, é uma professora universitária. Todas as personagens da Ferrante, as narradoras, elas têm uma relação com a palavra escrita. Então, essa narrativa que a gente acompanha, ela não é meramente um monólogo ou ela é um texto escrito, né? Com isso, eu quero fazer uma distinção que eu acho que é importante para a obra da Ferrante. Esse manuseio da palavra escrita, esse artifício, é algo que fica muito mais claro na tetralogia napolitana, que é considerada a obra-prima dela e que é a obra mais lida, mais comentada, mas que já está insinuado nesses primeiros romances. A Adélia é uma quadrinista, uma autora de histórias em quadrinho. A Olga teve uma pequena experiência como escritora. A Leda, agora, da Filha Perdida, é uma professora de literatura, então ela conta a história, ela tem entre 47 e 48 anos, e essa história é de também um período limitado na vida dela, que é quando a Leda tira férias e vai viajar para uma cidade na costa jônica da Itália. Um outro elemento muito importante da obra da Ferrante, que está presente desde o primeiro livro, é a cidade de Nápoles. Se não diretamente, de alguma maneira, Nápoles sempre retorna, sempre está no fundo, mas muitas vezes está na frente mesmo. E nesse caso, embora seja na costa jônica, então é do outro lado, né, da Itália. Nápoles está de um lado e a costa jônica está do outro. E embora a narradora more em Florença, ela é de Nápoles, ela é napolitana, assim como a Olga, assim como a Adélia. E quando ela vai passar férias nessa cidade de praia, ela ficou obcecada por uma vizinha de praia que está com uma criança pequena, uma menina também, uma filha pequena, e que são de Nápoles. É uma família que está ali reunida, uma família numerosa que é de Nápoles. A Leda tem 2 filhas crescidas, né, que já são adultas, e que recentemente foram viver com o pai, de quem ela é separada. O pai mora no Canadá e as filhas foram viver com ele.
A Leda, a princípio, parece que está contente com isso, com a liberdade recém-adquirida, com o espaço que se abre na vida dela quando as filhas saem de casa, né, com o tempo que ela pode ter para si mesma. Mas quando ela faz essa viagem de férias, em que ela está sozinha, com todo o tempo do mundo para si, ela parece que vai contando para a gente, de uma maneira muito difícil, de um mal-estar, de uma inquietação, de uma rachadura nessa aparente normalidade, né? Nessa aparente alegria com a condição dela, né? Na verdade, essa condição está sendo experimentada com ambivalência, novamente, e a história da Leda com as filhas é uma história muito conturbada também, é uma história que tem muita dor, passou por muita dificuldade, a gente vai sendo informado disso conforme lê, e a Leda, sim, mais do que a Olga, ela fica numa dupla posição, como mãe e como filha. Ela rememora com muita frequência episódios do passado, e ela tem essa sobreposição aí com a qual ela está lidando, como filha e como mãe. E essa moça pela qual ela se torna obcecada, não à toa, é uma moça que parece um terreno muito fértil para as projeções da Leda, né? Então, de novo, é uma mulher, né? De novo, é um ideal de mulher, um certo ideal de maternidade que atrai a Leda e que faz com que ela fique fascinada por essa mulher, que para ela parece estar vivenciando a maternidade de uma maneira idílica, de um modo que ela própria não experimentou, nem como mãe, nem como filha. Aí a gente, depois desse, tem um livro infantil. A narradora do livro infantil é uma boneca, chama Celina, e é uma boneca que foi esquecida na praia também, né, o cenário de praia de novo, pela sua mãe, a menina de 5 anos, que é a mãe dela, e é uma história de abandono, né, uma história de uma boneca que está enfrentando os perigos, as aventuras de uma noite na praia, e a dor de ter sido esquecida por essa menina mãe, que ganhou um gato de presente do pai, se distraiu com o gato, e o pai não recolheu a boneca, e a boneca ficou na praia. Era sempre a mãe que recolhia as coisas. Nesse dia a mãe foi mais cedo para casa, e o pai esqueceu a boneca. Então tem bem um triângulo, gato, boneca e menina, né? E a história dessa boneca. E aí a gente passa para a Tetralogia Napolitana, que é uma obra formada por 4 romances, mas eu acho muito importante que a gente pense na tetralogia como uma obra só, né, uma obra única. Então ela foi publicada em 4 volumes, ela foi dividida em 4 volumes, mas ela não é uma saga à moda de outras séries, né, que a gente tem uma protagonista, mas as histórias são independentes. Não, é uma história só. A história, quem narra se chama Helena Greco, a narradora, né, chama Helena. É uma mulher que está narrando da velhice, perto dos 70 anos, a história de vida toda, a partir de um episódio que desencadeia, que funciona como motor dessa narrativa, que é o desaparecimento da amiga de infância, que tem sido amiga dela ao longo de 6 décadas, né, que é a Lila. Então, essa personagem desaparece também em circunstâncias bem misteriosas, e é o desaparecimento que motiva a narrativa. Então, a Helena decide recontar toda a história dessa amizade, e, portanto, da vida das duas, como um movimento, a princípio, de reparação e, ao mesmo tempo, de retaliação,
né? Porque essa amiga tem falado há alguns anos de um desejo de desaparecer, sem deixar vestígios. E a Helena se sente muito afrontada por isso, e entre elas existe uma competição, existe uma tensão antiga, embora exista também muitos afetos, né, do campo mais convencional, retratado pela literatura quando se fala em amizade, existe também sempre na Ferrante o outro lado, o lado da sombra, né? Tem o lado da luz e o lado da sombra. Então, existe entre elas uma disputa, e a Helena se sente muito ultrajada por esse desejo da amiga de desaparecer, e mais do que com preocupação e com receio, ela reage à notícia querendo revidar, né, usando a arma que ela tem. A arma que ela tem é a escrita, ela é uma escritora literária, por isso que eu disse que na tetralogia fica muito mais marcado a importância do manuseio da palavra escrita, né, e a arma que ela tem é essa. Então ela diz, bom, você quer desaparecer sem deixar vestígio, e eu vou recolher todos os vestígios e vou recontar a história, e, portanto, recriar, porque quando a gente reconta, a gente recria, né? Mesmo quando a gente acha que não. E ela conta, ao longo desses 4 volumes, então, essas 6 décadas de vida. Sobre a tetralogia, daria para a gente falar um monte. Dentro desse tema, eu cheguei a pensar de falar também de um personagem, que é o Alfonso, que é um personagem masculino, né? A princípio, numa sociedade, num grupo muito conservador, muito machista, mas que se transforma, né, que é um personagem trans, que vai se transformando numa mulher. E esse é um personagem que, por si só, daria para a gente ficar horas falando sobre ele e sobre a questão do feminino nesse personagem. Talvez fosse uma conversa muito rica, porque justamente é um personagem que vai se transmutando e, portanto, está o tempo todo tendo que se haver com os ideais da cultura e reflete isso de diversas maneiras. Mas não dá, né? A gente tem pouco tempo, então não dá para falar, dá só para mencionar. E o último romance da Ferrante, como não saiu, eu vou falar muito pouco, eu vou falar 1 minuto, narrado por uma moça, na verdade, ela está narrando também de uma posição mais ou menos, a gente estima que ela tem uns 40 anos, porque ela diz que nasceu em 79, né? E a gente imagina que o tempo da narrativa seja 2019, porque não tem nenhuma outra marcação, mas ela está narrando um período específico da vida, que é dos 12 aos 16 anos, e, portanto, como o primeiro volume da tetralogia que narra a infância e a adolescência das personagens, esse também é um romance de formação, é um romance que se concentra nessa passagem aí para a vida adulta, nessa formação que na literatura tem questões muito particulares. E é também narrado em primeira pessoa, e o nome dela é Giovanna. Diferentemente das outras personagens da Ferrante, a Giovanna nasce numa parte mais abastada de Nápoles, então as outras personagens todas ascenderam socialmente, culturalmente, com muito esforço, com muito sofrimento, e a Giovanna já nasce em uma outra posição, mas nesse processo aí dela de transformação, ela vai se aproximar do baixo, né? Ela vai ir para a parte baixa de Nápoles, e aí ela vai ter aí uma experiência que, em certa medida, é próxima das outras personagens da Ferrante. Eu acho que é isso, e eu vou devolver a palavra para a Patrícia, para a Michele, e aí a gente pode abrir para as perguntas, para os comentários. Obrigada, Laerte, obrigada, Fabiane. Ficaria aqui ouvindo vocês noite afora. Acho que foram falas aí muito ricas. Eu tenho algumas perguntas para os dois.
Michele, você tem questões também para a gente otimizar aqui o tempo? Porque a gente tem vários comentários, tem várias perguntas aqui também, para a gente tentar contemplar todo mundo. Eu estou tentando compilar aqui os comentários e as perguntas. Eu anotei algumas aqui, eu vou fazer as minhas, enquanto a gente se organiza aqui. Acho que seria bacana, depois que eu fizer as perguntas, você deixar os dois na tela, o Laerte e a Fabiane, por favor. Bom, Laerte, te escutando, eu me lembrei muito do livro da Maria Homem, né? Limiar entre o silêncio e a letra, né? Então, queria que você falasse um pouquinho nisso, levando em consideração os traços de autoria em Marguerite Duras. Tá? Esse limiar entre o silêncio e a letra, você trouxe o silêncio, então eu queria te escutar um pouquinho mais sobre isso. Para a Fabiane, eu perguntaria, a palavra que dá título ao seu livro é ausência, né? Isso teria a ver com a opção da autora de ausentar-se? E como você, enquanto escritora, crítica literária, interpreta a classificação literatura feminina? Se a obra de Ferrante tem uma questão muito forte com a questão geográfica, né? Isso se diria da origem também, provavelmente da autora. E queria aproveitar e fazer a pergunta da Lívia, que tem a ver também com isso. A Lívia pergunta sobre o pseudônimo Helena Ferrante. Como esse segredo em torno da identidade da escritora consegue se manter por tanto tempo? Como você interpreta o uso desse pseudônimo? E eu queria agradecer aí desde já, tem vários comentários super bacanas, várias perguntas. Então a gente pode fazer essa rodada e depois fazer uma segunda rodada aí de perguntas. Você deixa os dois na tela, por favor, então, Michele? Bom, começa então? Fabiano aqui? Legal, Patrícia, obrigado. Não tive a oportunidade, eu tenho esse livro aqui comigo, mas de ler o livro da Maria Homem ainda. Mas eu acho que, enfim, o que eu acho que posso comentar diz respeito a um conjunto de elementos mínimos, fundamentais, que eu venho tentando decantar, né, do estilo da Duras, que diz respeito à experiência de um lugar, né, de estar em um lugar e qual é o objeto que se tenta transmitir, né, e eu acho que tem um desafio aí entre o que é escrever algo e o que é transmitir algo, né? Então, acho que tem um movimento da Duras de falar, né, de um lugar que é furado. Ela diz isso, né? Foi preciso muito esforço para trabalhar esses vazios, né? Para poder dizer esses vazios. E não só um esforço técnico, podemos dizer, né? De um aprimoramento de técnica. Foi preciso escrever muito para chegar a esse lugar de esvaziamento, como a gente pode pensar, né? Que inclusive é um dos efeitos de um processo de análise, né? Precisar gastar muito, né? As narrativas, a nossa historiola familiar, para se encontrar ali os pontos mais centrais, né? Do que é o essencial para cada um. Mas de ter, inclusive, isso, né? Tem uma torção que a Duras propõe, que eu acho que é muito potente, inclusive para debater isso com o feminino, que é de pegar aquilo que é diferença, pegar aquilo que é silêncio, pegar aquilo que é inadequação, desajuste, o nome que a gente queira dar, né, em relação às expectativas, aos padrões, às normas, e ter a coragem de fazer disso um valor, né, de dar dignidade a isso. Então, essa experiência ela faz via escrita, mas ela fez via posicionamento político, enfim, o trabalho da vida dela. Né? Tem algo aí que é de passar também no texto isso que ela diz que é de um exercício de sair de si, que ela precisa obter, olha só que curioso, né? Ora com o outro, porque ela diz em vários momentos, escrevi meus livros com os outros, né? Meus livros são efeito do outro passando por mim, né? O som que faz ao passar por mim, ela diz. Mas também é uma experiência que se chega pela solidão.
pelo silêncio, né? Então, ela chega a dizer isso de diversas formas, mas do quanto isso era importante, necessário, enfim, indispensável para ela, essa passagem, sair de si, esquecer de si, né, se apagar, enfim, tem muitos autores que narram isso, né, de um certo desaparecimento egóico, podemos chamar assim, mas pelo acontecimento de alguma outra coisa que arrebata, né, que a sujeita. Enfim, então acho que eu faria um pouco mais desse grifo para dizer desse ponto mais autoral da Duras. Talvez a gente possa falar um pouco mais disso depois. Então, Patrícia, bom, no meu livro, eu uso a palavra ausência no título. O título é Helena Ferrante, uma longa experiência de ausência. Eu penso primeiro nessa experiência que é a mais direta, né, ou a que salta primeiro para a gente, que é essa ausência da figura da autora, né, como a gente está acostumado a ver, como está convencionado, como a gente está convencionado a conhecer, né? Existe uma convenção cultural, social, e ela se retira dessa convenção. Obviamente que existe a autora ali, né? E existe a obra, mas existe uma ausência que é muito sentida, e aí acho que eu já vou fazer um gancho com a outra pergunta sobre o pseudônimo, que é realmente impressionante, né? Eu acho que é mais impressionante ainda pelo fato de que a gente vive em um momento histórico com excesso de presença, né? Que um autor chamou de sociedade até do espetáculo. Então tem um excesso de uma figura midiática do autor. Então tem uma confusão, muitas vezes, inclusive na hora de analisar uma obra, né, o quanto essa exposição do autor pode interferir na análise da obra, nas leituras da obra, nos debates sobre a obra, e talvez a gente viva um momento em que isso aconteça em excesso. Então estranha ainda mais, por contraste, que alguém tenha preferido se retirar completamente desse cenário. E o que me fascina mais, na verdade, é o fato dela sustentar essa decisão por tanto tempo, né? Quem tem mais de 30 anos pode pensar que é muito raro a gente sustentar uma mesma ideia, uma mesma vontade por mais de 30 anos. E ela faz isso. Né? Numa entrevista ela disse que as razões pelas quais ela escolheu o pseudônimo, ou que alguns chamam de anonimato, embora não seja propriamente um anonimato, mas pode-se dizer que tem aí um efeito de anonimato, que as razões mudaram ao longo do tempo. O que não mudou foi o desejo dela de permanecer ausente. Então, vamos imaginar que no começo a razão pela qual ela quisesse assinar com pseudônimo fosse para ter uma separação entre a obra ficcional dela e um outro trabalho que ela já desempenhasse na vida. Provavelmente, se ela for a tradutora Anita Raia, como muita gente, inclusive eu, imagina que seja, ainda que exista aí uma especulação sobre um trabalho que pode ter alguma colaboração do marido, que é um escritor também chamado Domenico Starnone, um escritor italiano que tem sido publicado no Brasil, o terceiro romance dele foi publicado recentemente aqui, né, já é o terceiro, um escritor muito interessante, e que em alguma medida, para algumas pessoas, existiria uma troca entre eles, ainda que seja uma troca ali inconsciente, a troca comum, a amálgama comum a um casal que vive juntos há tantos anos. Mas se ela for essa tradutora, vamos imaginar que uma das razões pelas quais ela preferiu assinar com pseudônimo é que ela já tinha um trabalho consolidado como tradutora. Ela é tradutora
do alemão para o italiano. A Anita Raia traduziu Kafka, traduziu Christa Wolf, que é uma escritora alemã excelente. Então, ela já tinha um percurso muito importante como tradutora, quando, em tese, teria publicado o primeiro romance. Então, vamos imaginar que essa seja uma das razões. Outra razão é que o primeiro livro é dedicado à mãe, né? E fala de uma história muito íntima, materna, né? De uma relação entre mãe e filha, e que pode ter soado muito íntima para ela publicar com o próprio nome. A gente pode especular aqui horas, né? A questão é, ao longo do tempo, conforme ela continuou publicando, ela diz que essas razões foram se modificando, mas que esse espaço que ela ganhou com a ausência física e performática, enfim, esse espaço para ela é muito precioso, ela diz, e é um espaço que ela não está disposta a abrir mão. Então, mesmo quando a gente teve aí essa reportagem investigativa que chegou ao nome da Anita Raia, né, que já era para alguns um nome, uma possibilidade, mas que praticamente se confirmou, mesmo assim ela se absteve de comentar, e muita gente achou que ela deixaria de publicar, inclusive, porque teria sido revelada, mas ela voltou a publicar, né, o ano passado, voltou a publicar com pseudônimo, e não comentou nenhuma dessas especulações. Então, acho muito interessante, entendo o fascínio que isso exerce sobre as pessoas, porque é uma história rara mesmo, né? Mas, além dessa ausência, a ausência que me interessou muito na análise que eu fiz é a ausência dessas personagens, né? A ausência, principalmente, da personagem da Helena Greco na tetralogia. Tem também a ausência da Lila, dessa amiga que desaparece. Então, a ausência é um tema recorrente da obra, mas para mim a que me chama a atenção de uma maneira menos óbvia é a ausência da Helena Greco na sua própria história, né? Na sua própria narrativa. Ela está narrando a própria história, mas o tempo todo parece que ela está narrando a história da amiga. Então, eu acho que tem múltiplas ausências, múltiplas camadas de ausência na obra dela que são muito interessantes de explorar. Agora, quanto ao que você me perguntou sobre literatura feminina, sobre esse termo, eu não gosto do termo por uma questão, eu acho, meio semântica mesmo, né? A ideia de que existe uma literatura feminina talvez comporte a ideia de que existe uma literatura masculina, por exemplo, né? E eu acho que a gente tem excelentes obras escritas por homens que retratam personagens, que criaram personagens femininas muito ricas, como a Ana Karenina, como a Madame Bovary, que são exemplos que eu mencionei aqui hoje, e que mostram que essa investigação, essa sondagem do feminino, que não coincide com a personagem feminina, mas enfim, é a representação mais óbvia, não tá. A gente tem uma ideia de que quando existe uma história narrada por um homem sobre a experiência de estar no mundo a partir da condição masculina, né, que é a dele, que essa experiência tem algo de universal e, portanto, interessaria a todos. E que a experiência narrada por uma mulher, contando da sua experiência no mundo, a partir do lugar de mulher, não seria universal, precisaria ser uma literatura de nicho. Eu acho, por isso, muito complicado de usar a expressão literatura feminina, embora muitas vezes isso aconteça com boas intenções, no sentido de que justamente porque o cânone privilegiou por tanto tempo obras escritas por homens que contam história de personagens homens, ao criar esse nicho, poderia haver aí um fomento, um estímulo, uma vontade de chamar atenção para a literatura escrita por mulheres,
que contam histórias de personagens mulheres. Mas eu acho que mesmo quando é feito com boa intenção, os efeitos disso são negativos, mais do que positivos. Não sei se eu respondi. Obrigada. Faltou só a questão questão geográfica, a questão sobre a origem, né? Se remeteria à origem da própria Ferrante. Isso. Então, a gente só pode especular, né? Se ela for de fato a Anita Raia, é curioso porque ela até nasceu em Nápoles, mas ela viveu em Nápoles só na primeira infância. Então, ela não tem uma experiência napolitana como as personagens da Ferrante têm. Mas, de qualquer maneira, para a obra dela, com certeza, é um cenário tão importante que chega a ser uma personagem, a cidade, né? Ela está tematizando o mundo inteiro, todos os conflitos, todas as relações que ela está investigando, é sempre a partir desse lugar, né, da cidade de Nápoles. Em Frantumália, aquele livro que eu comentei para vocês, que é de entrevistas e contos, contos não, né, mas eu tenho uma leitura do Frantumália que os textos podem ser lidos como contos, ou que Frantumália pode ser lido como um romance, mas a princípio, são textos de não ficção. Então, lá ela fala bastante de Nápoles e ela fala sobre como Nápoles, para ela, parece uma cidade estratégica, porque ela consegue ver com uma lupa de aumento as questões que estão em outros lugares do mundo, que lá estão mais coloridas, mais tingidas, mais tensionadas, por questões geográficas, políticas, culturais. Joia, muito obrigada. Michele? Muito obrigada pela fala de vocês, incrível. Também quero agradecer os comentários aí. A gente, outro dia, no encontro sobre poesia, estava dizendo que o inconsciente é poético, né? E ouvindo vocês dois falarem, e tantos aspectos tão parecidos com o que a gente faz na psicanálise, com o que a gente escuta, até com o lugar do psicanalista, com essa presença, ausência, fico pensando o quanto que o inconsciente também é literário, né? Incrível a fala de vocês. Bom, a Lívia Boeloni fez um comentário, né, dizendo que o tema da falha em comunicar também é muito presente na obra do Beckett, que foi interessante ouvir o Laerte falar sobre a do Haas. A Renata Rampin comentou que o feminino é fazer algo com o silêncio sem querer se livrar dele. Foram alguns comentários aqui, e tem uma pergunta do Francisco Xavier, que ele diz assim: o cinema de Duras seria um esforço para escrever o dizer através dos sons e imagens? India Song, o filme das vozes, seria esse esforço maior? Que desafio, hein? Queria saber o que ele acha. Bom, o que posso dizer... Tomando a obra da Duras como um todo, porque eu tenho pouco contato com a filmografia dela, né? Não vi todos os filmes. Mas eu acho que tem uma virada que a Duras faz e que ela tenta passar em filmes, e tem uma hora que ela se enche dos filmes e ela abandona isso, enfim, dá muita dor de cabeça, ela volta para a literatura, mas que é um certo experimento com isso que... E a Duras, como, enfim, alguns escritores que fazem questão de levar isso para suas obras, de alguma forma, são pessoas que vão marcando isso, né, de alguns acontecimentos, como se o escritor ficasse tentando buscar, né, algum acontecimento que tem esse efeito de virada, de giro, de posição. E é como se ela tentasse escrever isso que aconteceu, né, ou revisitar essa experiência, reproduzir essa experiência. Então, o que estou pensando aqui, né, com relação à pergunta sobre o dizer, acho que me ocorre um pouco articular isso, né, de que tem uma virada de posição, tem uma mudança de posição que parece interessante na Duras. Enfim, estou especulando aqui porque não conheço a posição anterior, mas
os efeitos, os ecos disso, né, de uma mudança de posição com sentido. Tem algo que ela vai assinalando ali ao longo dos anos. Uma mudança de posição em relação ao que é falha de sentido, ao que é falha na linguagem, ao que a linguagem não alcança dizer, mas que tem alguma coisa que é possível reencenar, né? É incrível isso, é um milagre, assim, né? Via literatura, via cinema, via arte, algum tipo de passagem de um estado a outro, de um efeito a outro, alguma coisa aí que passa, né? E que, enfim, acho que nesse sentido, sim, os psicanalistas são muito interessados e tem uma certa dívida aí com essa produção dos poetas de tentar também dizer algo disso, né? Ou entender, ler um pouco o que é isso que é possível de passar, mas ao mesmo tempo que é impossível de escrever, né? Mais questões, Michele? Não, foram essas. Bom, então, se não temos mais questões, eu acho que a gente pode encerrar. Queria agradecer muito Laerte, Fabiane, queria convidá-los, se vocês tiverem agenda, a gente vai iniciar as lives pelo nosso perfil do Instagram, então eu deixo aqui o convite para cada um poder falar do seu livro, e a gente faria uma live no Instagram com cada um de vocês, depois a gente combinaria, mas fica aqui o convite já. Quem não for sorteado para o livro da Fabiane, a gente quer lembrar novamente que a Livraria da Tarde está dando aí 15% de desconto no livro da Fabiane, agradecer também o Laerte, que disponibilizou o livro dele, editora Clara Boia, eu estou com a língua presa hoje, a editora Clara Boia, que também nos cedeu um livro. E, Michele, eu queria que você já fizesse convite aí da nossa live inaugural no Instagram, antes da gente aí se despedir de todo mundo. E eu queria agradecer demais aí a audiência, os comentários, as perguntas, desejar a todos e todas aí uma boa noite. Bom, agradeço demais também vocês. A Mônica, da Livraria da Tarde, também preparou algumas sugestões aí de livros baseado nesse encontro de hoje. Daqui a pouco a gente já vai colocar na nossa página, no Instagram. Como a Paty falou, a gente vai começar agora a fazer algumas lives no Instagram, aí num modelo um pouquinho diferente, porque o Instagram só pode 2 pessoas. A próxima é na próxima segunda-feira, vai ser a nossa estreia lá, nessa plataforma, com a Ana Raquel, e a gente vai falar de adoção, alienação, separação e alienação, que esse vai ser o tema da próxima. Super convido vocês também, agradeço muito a participação de todos, até a próxima. Obrigada, gente, foi um prazer. Michele, Patrícia, Fabiane, muito obrigado aí pela companhia. Agradeço demais o convite e a acolhida. Obrigada. Nos falamos aí para as próximas. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.